empresário abriu mão da própria empresa após conhecer a Igreja Adventista do Sétimo Dia e o querer de Deus para a sua vida. Meu nome é Leila e eu já convido você a deixar aquele joinha nesse vídeo para que ele alcance o maior número de pessoas possível. Também queria te perguntar o seguinte: em algum momento da sua vida, após conhecer Cristo e a sua palavra, você teve que abrir mão de alguma coisa em sua vida para fazer a vontade do Pai? Deixa aqui embaixo nos comentários a tua experiência que eu quero saber. Agora, bora pro vídeo de hoje que tá muito bom. O testemunho de hoje vem lá do Rio de Janeiro e o protagonista dessa história é o senhor Carlos Augusto, um homem que, apesar de ser pastor e professor de teologia, ele também era empresário. O senhor Carlos Augusto tinha um ministério no qual ele visitava várias igrejas. E quando eu digo várias igrejas, eu estou me referindo a diversas denominações evangélicas. Ele tinha um projeto missionário no qual ele levava estudos bíblicos a outras denominações. O senhor Carlos Augusto tentava conciliar a vida de pastor, missionário e ainda empresário. Afinal de contas, era da empresa que ele tirava o seu maior sustento, a sua maior fatia financeira vinha da sua empresa. Mas algo aconteceu com esse homem, que ele abriu mão da sua empresa, ele fechou as portas da sua empresa por conta de uma denominação nova que ele havia conhecido, a denominação da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu não sei se vocês sabem, mas uma boa parte dos pastores de outras denominações que não são adventistas, eles têm sim uma renda secundária. Ou seja, eles conseguem ser pastor de uma igreja, um pastor atuante, e ser empresário e ser trabalhador de outra empresa, prestar serviço à comunidade em troca de dinheiro. Qualquer serviço, seja ele como empresário, como empregado ou como terceirizado. A maioria dos pastores, eles têm sim uma renda secundária e muitos daqueles que vivem só do pastoril, só do salário que ganha como pastor, muitas vezes é porque não teve a oportunidade de ter uma segunda opção de trabalho. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia diz que o pastor ele deve viver do evangelho, ter a sua vida focada nas suas ovelhas. Porque você já imaginou um membro da igreja, uma ovelha ali está passando por uma turbulência na vida, seja na vida pessoal, financeira, seja qual for, está passando por apuros e essa pessoa ela precisa do pastor, Então precisa naquele momento, só que naquele momento o pastor está prestando serviço para uma empresa, vamos supor. Então como é que esse pastor vai ter total atenção nas suas ovelhas se ele não está dedicando sua vida totalmente às suas ovelhas? Ele tem outras atividades secundárias. Então, isso na Igreja Adventista do Sétimo Dia não existe. Por quê? Os pastores da Igreja Adventista, eles se detêm tão somente às suas ovelhas. E aqueles que querem abranger mais o seu trabalho, eles entregam a sua credencial para não ficar preso ali na igreja e poder avançar em outras áreas, levando o evangelho em outras áreas, tá? Então eu só queria fazer essa observação aqui, que essa foi uma das coisas que me chamou a atenção logo quando eu conheci a Igreja Adventista. Pois bem, a empresa do senhor Carlos Augusto era do ramo alimentício. Ele desenvolvia a industrialização de pele de porco natural e deixou de fabricar esse produto após descobrir que essa era de fato a vontade de Deus para a sua vida. Mas como o senhor Carlos Augusto chegou a essa conclusão? Tudo começou sendo modificado na vida dele num período muito delicado de sua vida. O senhor Carlos Augusto entrou numa depressão e num certo dia de madrugada, ele ali na internet acabou parando em um dos programas da Novo Tempo. O apresentador era o pastor Ivan Saraiva.
Nesse estudo que o Ivan Saraiva fazia ali naquele programa, naquele momento, era sobre saúde, alimentação e obediência a Deus. O senhor Carlos achou aquele programa muito interessante e estava falando coisas da Bíblia Sagrada que o senhor Carlos nunca havia observado. Apesar de ser pastor há tantos anos e dar estudos bíblicos, esse programa com o pastor Ivan Saraiva chamou muito a sua atenção. Ele logo correu para pegar a sua Bíblia, sentou-se bem em frente ao computador e começou a procurar os textos que o pastor Ivan Saraiva falava. Após aquele estudo, o senhor Carlos Augusto ele continuou pesquisando sobre aquele tema, sobre saúde, alimentação, obediência a Deus. A obediência a Deus, ele já tinha ciência disso, afinal ele era pastor. Mas a questão alimentícia, isso de fato interfere ou não na comunhão do cristão para com Deus? E foi isso que o senhor Carlos Augusto descobriu, que a nossa vida em todos os aspectos interfere sim na nossa comunhão com Deus. Carlos não teve dúvidas que o pastor Ivan Saraiva estava certo no seu discurso e ele tomou uma atitude em relação a isso. Após confirmar a veracidade de todo aquele estudo que ele tinha tido ali, online, ele decidiu que algo precisaria ser mudado em sua vida. Ele então convidou a sua esposa para procurarem uma igreja adventista mais próxima ali da comunidade que eles viviam. Eles procuraram, encontraram essa igreja e começaram a ter de fato estudos bíblicos, porque o que o pastor tinha visto era só uma pontinha de tudo aquilo que ele viria a aprender e entender na Bíblia Sagrada. O pastor diz que o que mais lhe chamou a atenção de cara na igreja adventista foi o respeito, foi a dedicação que os adventistas têm em estudar a palavra de Deus de fato. Após alguns estudos da palavra de Deus, o Espírito Santo colocou no coração do senhor Carlos Augusto que a fabricação com a pele de porco precisaria ser paralisada. E assim ele fez. Após os estudos com os adventistas, o senhor Carlos e a sua esposa decidiram se retirarem da igreja na qual faziam parte. Eles removeram seus nomes dessa igreja, foram batizados na igreja adventista do sétimo dia, fecharam as portas da sua empresa porque não estavam agradando a Deus com aquele produto que estavam comercializando. Os dois permaneceram firmes na palavra de Deus, levando o evangelho a outras pessoas. Pouco tempo depois, as portas da empresa do senhor Carlos Augusto foram reabertas. Desta vez, não mais com o segmento cárneo e agora fechando as portas aos sábados. Aos sábados, ele não trabalha mais na sua empresa. O Carlos e a sua esposa se sentem hoje realizados, transformados, vendo que agora uma cortina se abriu diante dos seus olhos. E hoje eles podem olhar para a palavra de Deus e compreender o querer de Deus. O senhor Carlos diz que não foi fácil. Ele vinha de um momento de depressão e vieram muitas mudanças na sua vida, mas hoje ele diz que está curado para a honra e glória do nosso Deus. Na época das mudanças, não chegava uma palavra positiva para ele. Sempre eram palavras que o fizessem desistir daquelas mudanças. E diziam seus amigos empresários, diziam: Carlos, você vai fechar sua empresa, se é de lá que você tira seu sustento, se é de lá que você sustenta a sua casa. E o Carlos sempre respondia: o que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha salvação? Nunca é fácil a gente desistir de algo que talvez a gente lutou tanto para conseguir, mas que depois a gente vê que realmente aquilo não é o querer de Deus para a nossa vida.
E quando o coração está sedento por Deus e pela sua palavra, pela sua verdade, de fato, o Espírito Santo penetra o nosso coração e é Ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Eu fico muito feliz que esse vídeo tenha chegado até você e eu tenho certeza que existe algo em sua vida ainda que precisa ser modificado e você sabe o que é. Que Deus possa te dar sabedoria e força para você modificar tudo aquilo que não está de acordo com o querer de Deus. Seja uma atitude, seja um pensamento, seja até mesmo um sentimento. Deus está esperando você corrigir isso na sua vida. E esse vídeo não chegou até você por acaso. E Deus quer alcançar outras vidas com esse vídeo. Então, compartilhe ele com outras pessoas para que mais vidas recebam essa mensagem. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa e o teu ministério. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém. Amém.